Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está nos escutando. Esse é um podcast de psicologia social e temas contemporâneos. Neste episódio, é uma produção dos estudantes de Psicologia Social 1, da Unialfa, período 2025.1. Somos da unidade do Bueno, da turma terça-feira matutino. Esse episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina de Psicologia Social 1, sob orientação da professora responsável, professora mestre Lídia Brelas. Nosso grupo é formado por Ana Júlia Menezes Rodrigues, Carolina Costa Alves, Marcos Vinícius de Deus Araújo e a Maria Eduarda Fontes de Moraes. No episódio de hoje, vamos explorar as nuances do preconceito e da discriminação através das lentes da psicologia social. Vamos discutir como esses comportamentos se formam, como afetam a nossa sociedade e o que as pesquisas científicas revelam sobre como podemos enfrentá-las. Meu nome é Ana Júlia Menezes e hoje irei abordar os conceitos fundamentais sobre o tema preconceito e discriminação. Quero compartilhar com vocês os conceitos básicos mais importantes. Na psicologia social, o preconceito é definido como uma atitude negativa, muitas vezes aprendida, em relação a membros de um grupo social. Já a discriminação é o comportamento que resulta dessa atitude, manifestando-se em ações que excluem ou prejudicam esses indivíduos. A discriminação do ser humano contra o outro é um mal presente na sociedade que deve ser combatido. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 prevê expressamente, em seu artigo 5, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Se perante a lei somos todos iguais, por que ainda existe discriminação e o preconceito? Existe discriminação e o preconceito no modo de agir das pessoas, que segressam raças, classes sociais, separando aonde devem ser determinadas pessoas. Profissionais, trabalhadores que estejam por algum motivo no mesmo lugar, que é a chamada elite. Existe uma distinção entre discriminação e preconceito. Segundo Guimarães, a discriminação consiste no tratamento diferencial de pessoas, baseando nas ideias de raça, podemos tais comportamentos gerar a separação e desigualdade. E ele aponta que o preconceito seria apenas a crença preconcebida interiormente sobre as qualidades morais, intelectuais, físicas, psíquicas ou estéticas de alguém. Desse modo, conclui ele que é totalmente possível que o autocontrole e as normas de conduta façam com que alguém não externe o seu preconceito em atitude discriminatória, o que não vai gerar danos. Sendo assim, a gente consegue observar que nessa distinção feita pelo autor, que o preconceito está na mente das pessoas e a discriminação em si seria o comportamento preconceituoso externado. Para concluir, reflitamos sobre a seguinte frase: o preconceito deve ser enfrentado por meio da educação, da empatia e de ações concretas. Discriminar é, essencialmente, negar a dignidade e a humanidade do outro. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Carolina Alves, aluna do 7º período da Unialfa, e eu vou estar pegando o gancho do que a minha amiga de grupo falou sobre preconceito, que diz que o que é preconceito? O preconceito é mais do que uma opinião negativa, é uma atitude formada com base em estereótipos que muitas vezes nos leva a discriminar pessoas ou grupos sem justificativa real. O artigo do Jus Brasil lembra que a Constituição garante igualdade, mas que isso ainda está longe de ser realidade. E aí é que entra a psicologia social. Por que continuamos a reproduzir preconceitos, mesmo sabendo que todos são iguais perante a lei? E a psicologia explica de onde vem esse preconceito? O artigo de revista Psicologia e Sociedade, publicado na Cielo, nos ajuda a entender isso. Os autores mostram que valores sociais, ideologias políticas e crenças pessoais influenciam diretamente como expressamos ou tentamos disfarçar o preconceito.
Como, por exemplo, pessoas que acreditam fortemente em meritocracia tendem a justificar desigualdades raciais como fruto de falta de esforço, ignorando o racismo estrutural. Outro ponto importante que existe é que existem formas sutis de preconceito, que muitas vezes se mascaram de normalidade ou brincadeira. O preconceito invisível. O artigo também fala sobre o preconceito sutil, aquele que se manifesta em frases como "não sou racista, mas" ou "eu trato todos iguais, independente de cor". Esses discursos escondem a ideia de que não existe mais desigualdade, o que impede ações efetivas de combate ao racismo. E como diz no texto do Jus Brasil, a igualdade formal da lei só faz sentido se for acompanhada de igualdade real nas oportunidades. Então, como combater esse preconceito? Juntando o que vimos nos 2 artigos, ficou claro que a luta contra o preconceito é jurídica, política, social e também psicológica. As soluções apontadas são uma educação para uma consciência racial, precisamos falar sobre isso nas escolas e nas redes sociais. Políticas públicas afirmativas, como cotas e leis antidiscriminatórias. Autorreflexão e mudança de valores, repensar o que acreditamos como normal e questionar nossos próprios vieses. Promover a empatia, conhecer outras realidades e transformar nossas percepções. Mas será que isso é possível no Brasil? Representatividade na mídia e na publicidade, isso é muito importante. Como a presença ou ausência de pessoas negras em novelas, filmes, jornais e comerciais afeta o imaginário social. A importância de referências positivas. Racismo estrutural e institucional, explicar o que é e como ele se manifesta no mercado de trabalho, na educação, na saúde e na justiça. Casos reais que exemplifiquem isso no Brasil. A história da população negra no Brasil também é muito importante. Falar sobre o apagamento da história negra, contar sobre líderes históricos, movimentos e lutas por direitos civis. O lugar de fala e escuta ativa, a importância de ouvir as vozes negras, como praticar a escuta ativa sem invalidar vivências. É importante também falar sobre o racismo recreativo, como já citamos antes. Piada, memes e expressões populares que reforçam o estereótipo racista. Tem um meme que me faz lembrar muito sobre isso, que saiu muito no WhatsApp, que era nego é foda, nego é demais, nego não quer trabalhar. Então a gente precisa ter essa consciência de como identificá-los e por que deixamos esses memes, essas brincadeiras se reproduzirem no nosso dia a dia. O colorismo, o preconceito dentro da própria comunidade negra baseado no tom de pele, como o colorismo afeta as oportunidades e representações. Também é muito importante trazer essa consciência do povo. Branquitude e privilégios, o papel de pessoas brancas no combate ao racismo, como reconhecer privilégios e ser um aliado antirracista, isso é muito importante. O empreendedorismo negro, destacar negócios criados por pessoas negras e sua importância para a autonomia financeira e identidade cultural do nosso país. E também falar das dificuldades enfrentadas e redes de apoio dentro do empreendedorismo negro no nosso país. A linguagem como ferramenta de exclusão ou inclusão, palavras de expressões, como já falamos antes, que carregam preconceitos raciais. O impacto de uma língua antirracista no cotidiano, isso é muito importante falar, porque a gente às vezes se pega, por exemplo, o tal do criado mudo, né, que fica ao lado da nossa cama. Se a gente vê a história do tal do criado mudo, a gente vê que é uma expressão totalmente racista. E eu acho que essa educação antirracista para crianças e adolescentes é a mais importante, porque assim a gente consegue construir um futuro, né? É um trabalho, mas acho que a gente não pode perder a esperança. Como trabalhar o tema nas famílias e nas redes de escolas desde cedo, livros, filmes, recursos para educadores e pais. Segundo a pesquisa no artigo, no Instituto Locomotiva, 81% dos brasileiros negros já ouviram piadas racistas disfarçadas de humor. Então, vai ficar uma reflexão. Se rir de alguém depende de reforçar preconceito, será que vale a pena? O que você pode fazer diferente na próxima roda de conversa? A gente precisa repensar isso aí. Quando a gente fala sobre preconceito racial,
não dá para ignorar que ele é um fenômeno social que se manifesta em diversos contextos, e a psicologia social ajuda muito a entender como esses casos acontecem e se repetem. O caso de George Floyd, por exemplo, é um exemplo claro que a gente chama de desumanização, um processo em que certos grupos são vistos como menos humanos, menos dignos de respeito. O policial que matou George ficou ajoelhado no seu pescoço por quase 10 minutos, ignorando seus pedidos desesperados de socorro. A psicologia social explica que quando a gente internaliza estereotipos negativos sobre um grupo, no caso negros, seremos vistos como mais violentos ou menos merecedores de empatia. Esses estereotipos acabam legitimando práticas absurdas como violência policial. E o pior, muita gente assiste e naturaliza. Esse é um caso que expõe o racismo institucional, mostrando como a polícia, como instituição, muitas vezes perpetua esse tipo de comportamento. E aí, a gente olha para o Brasil e vê o caso do João Alberto, espancado até a morte por seguranças de um supermercado, também em 2020, e percebe que a lógica é a mesma. A psicologia social fala muito sobre o efeito da autoridade e da obediência. Aqueles seguranças investidos de poder ali dentro se sentiram autorizados a usar violência justamente porque dentro de uma sociedade racista, corpos negros são mais facilmente associados à ameaça. Esse é um exemplo clássico de como estereotipos raciais influenciam ações de pessoas comuns, fazendo com que ajam de forma violenta sem nem perceber a gravidade do que estão fazendo. Outro aspecto que a psicologia social destaca é o viés implícito. Esse é aquele preconceito que a gente nem sempre admite ou percebe, mas que influencia nossas atitudes e decisões. E aí entra o caso da Ludmilla. Ela, como mulher negra, famosa, rica, talentosa, quebra uma série de estereotipos negativos. E o que acontece? Vira alvo constante de ataques racistas, principalmente nas redes sociais. Isso mostra como o preconceito racial não está só nas ações violentas, físicas, mas também no discurso, na tentativa de silenciar e inferiorizar. A psicologia social explica que quando alguém rompe com um grupo, o preconceito se manifesta de uma forma de tentar restaurar a ordem que mantém esses estereotipos funcionando. Esse preconceito, inclusive, se adapta aos contextos. No passado, ele acontecia nas ruas, nas escolas. Hoje acontece também no meio digital, e isso é perigoso porque cria ambientes hostis, reforça a exclusão e alimenta mais o ciclo de discriminação. A gente vê isso muito bem no caso do Vinícius Júnior, o Vini Júnior, jogador brasileiro que vem sofrendo ataques racistas em estádios na Espanha. Isso escancara o fenômeno da psicologia social chamada de normatização do preconceito. Em alguns contextos, como dentro dos estádios, o racismo vira uma prática tolerada como se fosse um espetáculo. O grupo se protege, se retroalimenta e o preconceito se mantém, porque quem está praticando não o vê como racista, mas como parte de um ritual de torcer, do provocar. E aí, quando ele denuncia, ainda é acusado de ser sensível demais e de estragar o jogo. Esse é um exemplo clássico de como o preconceito se esconde atrás da cultura e do entretenimento. Todos esses casos mostram como o preconceito racial não é um problema de indivíduos isolados, mas de uma estrutura social que reforça e mantém esses comportamentos. A psicologia social ajuda a entender justamente isso, como atitudes individuais, normas sociais, estereotipos e instituições se combinam para sustentar o racismo no nosso dia a dia. E para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, entender melhor como as dinâmicas de preconceito, estereotipos e racismo estrutural se manifestam, eu super recomendo alguns filmes e séries que são incríveis. Um deles é Os Olhos que Condenam, uma minissérie da Netflix baseada numa história real, dos 5 do Central Park, adolescentes negros e latinos que foram acusados injustamente de um crime em Nova York. A série mostra muito bem o preconceito racial e estereotipos podem influenciar nas investigações, julgamentos e destruir vidas. O outro que vale a pena demais é o filme Corra, que além de ser um suspense maravilhoso, faz uma crítica super inteligente sobre o racismo disfarçado, aquele que não aparece de forma explícita, mas que está ali, nas entrelinhas, no comportamento e no olhar.
tudo a ver com o que a gente falou sobre o viés implícito. E também não posso deixar de citar o documentário 13ª Emenda, de Ava DuVernay, que explica como, mesmo depois da escravidão nos Estados Unidos, o sistema carcerário foi usado de forma de continuar o controle sobre os corpos negros. Esse filme é fundamental para entender o conceito do racismo estrutural na prática. Por fim, tem a série brasileira Cidade Invisível, que apesar de uma ficção com elementos fantásticos, faz a gente refletir sobre culturas marginalizadas, como a matriz africana, são tratadas no Brasil muitas vezes com preconceito e desvalorização. Então fica aí a dica de consumir esses conteúdos, pensar sobre eles e discutir. É uma forma potente de ampliar a consciência e se engajar na luta antirracista. Até a próxima! Por fim, o preconceito e discriminação não são apenas questões morais, mas também psicológicas e sociais. Combater essas práticas exige autoconhecimento, educação e ação coletiva. A psicologia social nos oferece ferramentas valiosas para compreendermos nossos próprios vieses e contribuirmos para uma sociedade mais justa e empática. Este episódio integra o podcast de Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzido como atividade da disciplina de Psicologia Social 1 da Unialfa no período 2025.1. O roteiro foi feito por Ana Júlia Menezes Rodrigues. A narração foi feita pelos Ana Júlia Menezes Rodrigues, Carolina Costa Alves e Marcos Vinícius de Deus Araújo. E a edição foi feita por Maria Eduarda Fontes de Moraes. Para a construção do conteúdo, utilizamos como base os materiais discutidos em aula e textos da bibliografia da disciplina, com destaque para José Wilame Santo Bezerra, Discriminação, Preconceito e Princípio da Igualdade, Jus Brasil, publicado em 10 de março de 2025. A segunda fonte teórica é Carlos Rodrigues Pereira e Jorge Manuel Vala Salvador, com O Papel dos Valores Sociais e as Variáveis Psicossociais do Preconceito Racial. Cielo, 2011. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio.